a gente sempre pede para fazer o combural, pessoal, o acero da área, né? Lógico que em muitas regiões, né, vocês não vão conseguir pedir isso. Mas aqui na nossa região, a gente sempre pede o acero da área, porque a gente vai rodar o perímetro do imóvel ali, né, e já vai rodar tudo limpinho. Né? E normalmente o nosso proprietário faz. Em muitas regiões aí vocês não vão ter essa facilidade, mas a gente pede. Você, pessoal, quando for desmembramento, você vai ter que medir cercas internas, né? Então, aí já fica uma dica. Fazer o acero interno das áreas, né? Porque para você entrar, para ficar muito mais fácil você locar os pontos, né? Então, já colocar no seu cliente, para você fazer o seu desmembramento aqui, dividir em tantas pessoas, muitas vezes a gente tem que medir as cercas existentes. Então, se planeje para fazer o acero aqui dessas cercas, das principais que você quer considerar no seu desmembramento. Porque o cara já tem uma ideia ali, né? 12 não vai ter, né? Mas o cara, quando divide em 3, 5, né? Ele já tem uma ideia de onde vai ser e tal, de cada um, né? Então, você pede para ele falar, como a gente vai acessar internamente, faça aceros ali para a gente medir essas cercas principais que você quer que considere. Ou então, Matheus, já mandar uma imagem de satélite para ele do imóvel, se você tiver essa possibilidade. A segunda dica é já mandar uma imagem para ele, se tiver essa possibilidade, se já tiver, por exemplo, alguma planta feita, algum carro feito, já mandar, né, e já pedir para ele fazer, me diga aqui onde é que você quer que eu considere mais ou menos. E aí você já fazer esse contato antes com esse cliente, para na cabeça dele ele já estar certo do que vai ser locado em campo. Então ele já vai estar certo, para ele não ter surpresa na hora e atrapalhar o nosso levantamento. Então essa parte de planejamento é muito importante. Se ele já conseguir ver a imagem dele, já arriscar onde é que ele quer, considerando a cerca, considerando as feições que ele tem, a aguada, o rio que existe. Então, eu acho isso muito importante, Matheus, para reduzir problemas no seu desmembramento e você lucrar mais, né? Exatamente, Santiago. Uma outra dica muito importante, se encaixa um pouco com o que você está falando, é dar tempo a essa análise. Por exemplo, a gente, nesse serviço que eu citei aqui, a gente dá ali uma manhã para ele analisar, talvez ele aceite porque você está ali e tal, mas quando vai a campo não é aquilo que ele quer e tenha um problema quando você está ali em campo medindo. Então, além de mandar esses dados para ele fazer uma análise, é mandar com antecedência, porque isso vai fazer com que ele pense, ele analise, talvez ele está lá um dia, pega, sei lá, um cavalo e vai dar uma volta na área para tentar reconhecer aquelas feições ali na imagem de satélite. E isso é muito importante também. Essa é a grande dica que eu enxergo. Uma situação que eu acredito que pode ser importante para você, passando por um problema nesses processos de desmembramento, resolver sem que tenha maiores conflitos, é também entender que aquele serviço, por mais que ali naquele momento esteja um problema, você tem que solucionar. Você tem que ter isso na sua mente, que você tem que solucionar. Porque você dizer assim, ele não quer mais o serviço, então deixa para lá. Eu já fiz aqui minha parte, tentei fazer o serviço, vou deixar para lá. Tudo bem, no exemplo que eu citei, você foi impedido de continuar o serviço e o cliente disse que não queria mais. Porém, é um aspecto muito positivo você, mesmo mediante essa situação, solucionar o problema do seu cliente, conversar com o seu cliente, com o contratante e com todos os interessados ali no desmembramento, porque vai fazer com que eles entendam que você também está buscando resolver aquele problema, que por mais que não seja a culpa sua, os conflitos entre pessoas que se conhecem desde que se nasceram, você está tentando ali resolver com uma técnica que você aprendeu para buscar solucionar problemas de proprietários rurais. E eu acho que essas são as dicas principais aí. Você dá tempo para análise e entender que os problemas existirão, mas que você está ali para solucioná-los. Perfeito. E outra, pessoal, cabe essa empatia também, né, Matheus? De se colocar aí no lugar daquele proprietário, que ele ali, muitas vezes, ele só tem aquele pedaço de terra que vai ser dividido, né? Que o pai deixou para ele e tal, e muitas vezes ele achou que ia ser uma coisa e não é, né? Então, se você se colocar no local dele, ele está ali de cabeça quente, ele quer fazer,
ele quer fazer aquela melhor situação para ele, e ele está vendo, pode estar pensando que está sendo enganado pelos outros irmãos e tal. Então, pode passar várias coisas na cabeça dele. Você não sabe a história dele com a própria família. A gente sabe que família, muitas vezes, tem rixas, tem brigas, né? E com mais pessoas fica muito mais fácil isso. Então, se colocar no local deles para entender que eles vão precisar conversar, né? E se passar por algum problema e para eles tomarem essa decisão.